Olá, é sempre bom estar aqui e aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Hoje nós vamos falar sobre consciente, inconsciente e o que na verdade somos e como a Bíblia entende isso. Aqui em Tiago, no capítulo 2, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Eu vou ler o 14, o 17 e o 18 para a gente não misturar a concepção teórica, psicanalítica com caridade, para a gente não ter que fazer essa salada aí, tá? Mas vamos ler para a gente não perder o fio da meada. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Se alguém disser, tá? Se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, por um acaso, essa semelhante fé poderá salvá-lo? Bom, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho as obras. Gente, e isso aqui é a descrição de como o ser humano sempre funciona, psicanaliticamente falando. Por quê? Porque, segundo Tiago, aquilo que você diz, né, não tem nenhum sentido. Aquilo que você diz não tem nenhum significado. Aquele que diz que tem fé, mas não tem a obra que comporte essa fé, Tiago diz que essa fé não pode salvá-lo. E aí ele diz mais, ele diz, se alguém volta de novo, se disser que tem fé e não tem obra, por si só, a fé é morta. Ou seja, você dizer que tem algo, mas se comportar como se não tivesse, é porque de fato você não é. E acho muito interessante por quê? Porque todos os esquemas de defesa, eles estão muito na linguagem. Quando você monta o seu discurso, você não está dizendo que de fato você é. Vocês podem estar se defendendo, você pode estar racionalizando, você pode estar negando. E todas essas defesas, elas aparecem no discurso, mas elas não aparecem no fato. Elas não aparecem na obra, elas não aparecem no material, elas não aparecem no dia, elas não aparecem. E de fato é isso, né? Porque quando você faz algo, né? De fato, o que você faz é o que de fato você é. E não é aquilo que você fala. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma paciente que ela falava, ela tinha fé que ela gostava muito de visitar a mãe dela. E ela dizia, eu amo visitar a minha mãe. Eu amo visitar o meu pai. Eu amo visitar a minha família. Eu me sinto muito bem quando estou no meio da minha família. Ai, porque a minha família gosta muito de mim, eu gosto muito da minha família. A gente se dá super bem, a gente nunca briga. Quando fala nunca briga, nunca discute, eu falo, tá em negação. Qual é a família que não briga, gente? Qual é a relação entre duas pessoas que se amam, que não tem briga, desentendimento, confusão? Quando o paciente começa, não, porque eu me dou muito bem com a minha família, a gente não briga, a gente não discute, eu falo, discurso de negação. Ou seja, ela de fato acreditava que ela tinha um ótimo relacionamento com a família dela. E eu perguntava, fala sobre a sua infância. Ah, eu não lembro. Como a sua mãe era quando você era pequena? Não lembro. Gente, tudo recalcado, tudo bloqueado, tudo esquecido, enfim. Eu falava, ai meu Deus. Mas olha que interessante. Ela dizia que ela amava a família dela. Que a família dela era maravilhosa com ela. E ela era maravilhosa com a família dela. Mas todas as vezes que tinha um almoço de família, todas as vezes que tinha o aniversário de alguém, todas as vezes que os irmãos se reuniam para fazer algo, ela ficava com dor de cabeça e não ia.
ficava com desarranjos intestinais. Ia, mas ia, logo voltava. Teve uma vez... Ai, desculpa. Ela foi tentar o aniversário da mãe e ela bateu aqueles, como se fosse tipo aqueles postezinhos pequenininhos que ficam protegendo a calçada. Então ela bateu naquilo. E aí ela veio pra casa muito frustrada, falando que, poxa, eu queria tanto no aniversário da minha mãe, mas eu infelizmente me envolvi num acidente. Falei, alguém bateu em você? Não. Alguma coisa te assustou? Não. O carro deu algum problema mecânico? Não. Então perceba, desculpa, perceba que apesar dela ter fé, que ela estava muito bem com a família dela, na prática, na ação, na obra, entende? Isso aparecia de uma outra forma. Então, perceba que aqui, olha o que Tiago diz. Enquanto você diz que eu tenho fé, eu te mostro a minha fé com a obra. Quando eu olho o perfil, né, psicanalítico dessa paciente, o que ela está me dizendo? Não com as palavras, mas ela está me dizendo com as obras, com as ações, com as atitudes. O que ela está me dizendo? Eu não gosto de estar com a minha família. Eu não quero estar com a minha família. Existe algo lá que eu não sei o que é, mas que me incomoda. Então, por me incomodar, eu sinto dor de cabeça, eu tenho desarranjos intestinais, eu bato o carro, mas eu não chego lá. E quando eu chego lá, eu passo mal, eu fico tonta, eu fico com dor de cabeça e logo preciso voltar. Ela diz algo, mas na verdade ela é outra coisa. E isso aparece no discurso de Tiago. Quando ele fala que se você diz que tem fé, ou seja, se você diz que ama, se você diz que gosta da sua mãe, se você diz que sente bem com a sua família, que você está bem com seus irmãos, o seu corpo ele vai te impulsionar a fazer isso. Você vai estar sentindo dor de cabeça, quando pensar que vai estar lá, a dor vai passar. Você até chegou meio jururu, mas quando vocês começaram a conversar e interagir, você melhorou. Percebe? Porque na verdade não é a fé, não é aquilo que você diz a respeito da fé e nem aquilo que você acredita que de fato você é. Às vezes é totalmente oposto. Entende? Vou dar um exemplo. Por que eu trouxe esse exemplo da família, que é muito comum? Tá? Porque eu queria falar um pouquinho de igreja, né? De igreja, de Deus, de concepção de Deus, enfim, de tudo isso. Porque é a mesma coisa. Em que sentido? Vamos supor, por exemplo, que você diga, eu amo muito o meu pastor, eu amo a minha igreja, eu amo o meu chamado, eu amo o meu ministério. Gente, eu acho muito engraçado porque o chamado, ele não é assim, é uma vocação, mas tem muita gente que toma o chamado como uma missão obrigatória. E aí eu não quero entrar no mérito, se eu concordo, se eu não concordo, se eu acho certo, se eu acho errado, tá? O que eu queria dizer é que para essas pessoas que a missão é uma obrigação, né? É algo que você precisa, né, fazer, você tem que fazer, porque Deus mandou, enfim, aí cada um aí com as suas experiências com Deus. Mas assim, vão ter momentos que você não vai querer ir. Vou facilitar. Supondo que eu fui incumbida de toda quarta-feira dirigir o culto lá na minha igreja. Né? Minha igreja nem tem culto quarta-feira, mas vamos colocar lá. Quarta-feira, a pastora me incumbiu para dirigir o culto na quarta-feira. E eu posso, no meu discurso, estar muito motivado. Dizer, caramba, que legal, que honra, que maneiro, cara, vou cantar tal música, vou dar oportunidade para tal irmão, eu tô empolgada. Chega na hora do culto, me dá dor de cabeça. Chega na hora do culto, eu procuro situações
para poder não ir. Situações que normalmente não me incomodam. Vou dar um exemplo. Eu vivo com roupa amassada. Nesse dia, o meu ferro queimou. E aí eu falo, poxa, eu não posso ir para a igreja. Por quê? Porque eu não gosto de ir amassada para a igreja. Eu não vou me sentir bem indo amassada para a igreja. Então eu invento, que na minha, não é que eu invento, na minha cabeça é uma razão. Na minha cabeça eu de fato tenho fé que eu não posso ir amassada para a igreja. Entende? Mas isso não é, como eu vou explicar, algo que seja consciente, é algo inconsciente. E nessa inconsciência eu sou. Então, por mais que no meu discurso eu esteja muito motivada com a oportunidade de dirigir um culto, o meu inconsciente não está. E aí a gente tem que entender por quê. Se é medo, se é raiva, se é angústia, se é insegurança. Por que que eu tô... Por que que o meu inconsciente está me refreando quando o meu consciente quer ir? E aí, o que, segundo Tiago fala e segundo Freud também, você não é aquilo que você fala. Então, por mais que na minha cabeça eu esteja muito motivada, eu não sou a pessoa motivada. Eu sou a pessoa desmotivada. E eu não apresento isso nem na minha razão, nem no meu discurso. Eu apresento isso no meu comportamento. Eu apresento isso naquilo que eu estou fazendo. Isso é o que determina quem eu sou e não o que eu digo. E achei muito interessante porque a Bíblia também fala sobre isso. Que não importa o que você diz. Se você diz que tem fé, mas as suas obras, ou seja, as suas ações, as suas reações é de quem não tem, logo você não tem. A fé que você diz é morta. Ou seja, não serve para nada. É só um mecanismo de defesa, segundo o Freud. Tá certo? Eu tenho tanto medo, tanto medo, tanto medo, tanto medo de dirigir um culto, que eu invento na minha razão que eu estou muito motivada, quando na verdade eu não estou, para não ter que enfrentar o medo. Para não ter que enfrentar as razões pelas quais eu sinto aquele medo. Porque tem um trauma na infância e por aí vai. Tá certo? Minha mãe acendeu a luz aqui. Pois bem, outra questão que acontece muito também. Eu acredito que eu tenho uma missão. Obrigada, mãe. Eu acredito que eu tenho uma missão, né? E aí eu estou muito desmotivada, tá? Eu não aguento mais aquele culto, não aguento mais aquela igreja, não aguento mais aquele pastor, eu não aguento o meu discurso, não aguento mais aqueles irmãos. Mas quando chega na hora do culto, eu não sei o que acontece. Eu tomo banho, eu boto meu perfume e eu vou para a igreja. Entende? E engraçado que quando não tem, não é possível uma locomoção e tudo, eu dou um jeito e vou para a igreja. Vou para a igreja perto, enfim. Então, assim, por que isso? Gente, olha, quem convive comigo sabe, eu falo mal o tempo todo, não aguento essas igrejas. Não aguento esse monte de gente falando esse monte de besteira. Olha, mas eu falo mal, eu fico aqui só Deus sabe. Sabe? Ó, como é que fica. Mas isso só aparece no meu discurso. Porque quando dá a hora do culto, eu vou pro culto. Quando dá a hora do estudo, eu vou pro estudo. Quando dá a hora, quando alguém... quando a minha pastora me solicita qualquer coisa, eu atendo ela. Perceberam? Então, apesar da minha fé discursada estar totalmente antagônica ao que de fato eu sou, o que importa é o que de fato eu sou, não é o que eu digo. Então, assim, na minha fala eu já sou desviada já, entendeu? Na minha fala eu já desisti há muito tempo. Quem me conhece sabe, mas quando é o dia, eu vou. Quando é para fazer, eu faço. Não sei, o que é isso? E, na verdade, é que o meu inconsciente, na verdade, gosta de tudo isso.
o meu inconsciente se amar. Tanto é verdade que mesmo que meu discurso esteja negativo, eu sempre estou falando disso, sempre estou falando de igreja, sempre estou falando de irmãos, sempre estou falando de propostas, sempre estou falando de projetos, sempre estou falando o que poderia ser, o que poderia acontecer, como deveria ser. A minha vida é em virtude disso. E por mais que eu fale negativamente, é importante para mim. Acontece muito, você quer ver? Vou dar um exemplo. Eu tenho fé que eu não gosto mais daquela pessoa. Eu tenho fé. Deus que me livre. Você vai voltar pra ele. Deus que me livre. Porque você vai voltar a falar que é aquela irmã. Deus que me livre. Mas você não para de falar na pessoa, gente. Olha, eu tenho uma irmã. Ela não é minha paciente, não. Mas, quando acontece qualquer coisa com o sujeito, ela abre a conversa do WhatsApp e ela fala comigo sobre o sujeito. Sabe? Então, por mais que ela diga que ele não presta, que ele não vale nada, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro, que ele é aquilo outro, que ele é aquilo outro. Apesar da fé dela achar, apesar que a fé dela, né? Ela diz que tem, né? Ela acredita de fato que ela não gosta desse sujeito. As ações dela, as obras dela determinam outra coisa. Percebeu? E é importante a gente falar disso, por quê? Porque quando você fura a sua racionalidade, você não adoece, tá certo? Vou dar um exemplo. Eu tô aqui falando que eu não quero ir e tal, que eu quero desistir e tudo mais. Mas chega na hora eu vou. Perceba que eu estou furando a minha racionalidade, mas estou seguindo o meu inconsciente. E, na verdade, eu estou fazendo aquilo que lá no fundo eu tenho vontade de fazer, que é estar na igreja, de estar com os irmãos, de estar em comunhão. Então, nesse aspecto, a comunhão, ela não me adoece. A comunhão, ela não me deixa ansiosa. A comunhão, ela não me perturba. Pelo contrário, eu tanto falo, porque na verdade é o que eu gosto. Por mais que seja muito negativo. Às vezes. É positivo e negativo, mas mais negativo. Só que a comunhão, que ela, no seu discurso, ela te parece favorável, mas todas as vezes que você se dirige à igreja e você fica com dor de cabeça, enjoo, dá topada, torce o pé, cai. Gente, eu já vi cair. Gente, acidentes, psicanaliticamente falando, a não ser que haja uma interação, não existe. Vou dar um exemplo. Tô indo para a igreja. E aí o que acontece? Alguém tromba em mim. Foi um acidente, eu caí. Eu quis cair, não. Agora, se você não tem um problema de equilíbrio, você tem todos os ossos no lugar, todas as musculaturas no lugar, seu sapato está confortável, você caiu por quê? Porque o teu inconsciente não gostaria de estar naquele lugar. Você tá com dor de cabeça fica bem o dia inteiro. Na hora de ir pra igreja, você tá com dor de cabeça. É o diabo. Não, irmão, é inconsciente o nome disso. Alguma coisa nesse lugar que conscientemente você não percebeu, ou que conscientemente você não entendeu, ou que está bloqueado inconscientemente, tá certo? Isso está fazendo com que você não vá nesse lugar. É como se a sua razão não tivesse visto o motivo, mas o teu inconsciente detectou e ele está tentando te livrar daquele lugar. Porque se você continuar furando essa inconsciência, você vai acabar adoecendo. Percebe? Então, furar a minha consciência em virtude de uma vontade inconsciente é legal, não vou adoecer. Agora, dar razão à minha, dar ouvidos à minha razão, o meu discurso de fé, e lá na minha obra, lá no meu querer, lá no meu dia a dia, eu percebo que toda hora o meu corpo tenta me travar, eu caio, passo mal, adoeço, fico tonta, tenho sintomas psicossomáticos. Isso quer dizer que o lugar onde eu estou me forçando aí não me faz bem. O lugar onde eu estou me forçando aí
não me traz lembranças positivas. E aí eu fico tentando furar, eu fico tentando vencer essas defesas a ferro e fogo. Gente, as defesas, elas existem por um motivo. As defesas que a gente cria na nossa inconsciência, elas existem por uma razão. É porque algo foi tão traumático que você precisou bloquear aquilo, porque a sua consciência não ia dar conta disso, é sobre isso. E quando você fica com uma marreta, furando isso, quebrando isso, no momento em que você não tem condições de elaborar essa lembrança, você vai adoecer. Você vai ficar ansioso, você vai ficar deprimido. É importante, né, que a gente, quando vai executar algo, aí volta a falar do reino, né? O reino de Deus é justiça e paz. Justiça, paz e alegria. Então, se você está indo para a igreja, você não sente paz. Quando você fala, vou para a igreja, né? E aquilo não te traz uma euforia, não te traz uma alegria, e ainda acompanhado de sintomas psicossomáticos, isso vai se transformar em um problema no futuro. Aconselho que você troque de igreja. Vou dar um outro exemplo. Existem situações que a nossa consciência percebe, a nossa consciência ela não percebe e a nossa inconsciência percebe. Não é normal você estar num lugar, e aí eu vou colocar a igreja nesse contexto, que você está com a mão suando. Não é normal você estar na igreja e de repente você dissocia. Você viaja para um outro lugar. Não é normal você estar em uma igreja e você sentir gelado na boca do estômago. Não é normal. Então, assim, isso são sintomas psicossomáticos que estão, volto a dizer, é demônio que está querendo afastar dessa igreja. Não, não é. Tá? São percepções. Vocês já ouviram a frase que quando a boca fala, o corpo fala, né? Quando a boca cala, o corpo fala. É sobre isso. Tá? E achei interessante porque a gente precisa servir a Deus com as nossas obras. A gente precisa servir a Deus com quem nós somos. A gente precisa servir a Deus. Eu acho muito interessante porque olha o que Jesus fala, que a gente tem que amar a Deus com a nossa alma também. Com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né? Ou seja, com tudo aquilo que somos. Ou seja, a gente precisa amar a Deus com o nosso consciente, com o nosso inconsciente. A gente precisa ir para a comunhão com a nossa consciência e com a nossa inconsciência. Não é saudável ficar forçando uma barra, porque você vai acabar adoecendo. Essa comunhão não é saudável para você. E a gente precisa olhar esse aspecto. Tá? E olha o que Tiago diz. Se o seu discurso fala algo sobre algo que você acredita, ou seja, se você diz que tem fé, eu tenho fé que aquela igreja me faz bem. Igual lembra do primeiro exemplo? Da irmã que acreditava realmente que a paciente realmente acreditava que a mãe dela amava ela amava a mãe dela e não tinha problema nenhum de relacionamento com aquela família. E depois a gente descobriu que tinha um montão. Tá certo? Mas assim, a princípio, a gente precisa entrar em comunhão com a nossa alma, com a nossa obra. O nosso corpo, ele precisa, quando eu falo, não falo carne, não nesse aspecto, mas eu já vi pregações que dizem, você tem que romper, você tem que vencer, você não pode dar ouvido, Claro que a nossa carne, ela tem impulsos,
Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando desses atos falhos que acontecem. Esses atos falhos que são manifestações do inconsciente, que é para a gente não estar em um determinado lugar que a gente teima em estar. E é por isso que você fica ansioso, é por isso que a sua mão gela, é por isso que você treme, é por isso... Por quê? Porque o teu inconsciente está dizendo para você que não é para você estar nesse lugar. E você vai forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra, das duas uma. Ou você vai desanimar em um extremo tão grande que você não vai conseguir ir mais a lugar nenhum, a igreja nenhuma, ou você vai acabar adoecendo de fato. Então a gente precisa estar atento a isto, né? Qual é a minha fé? E aí, Tiago diz, Freud diz, e eu ratifico, a minha fé está na minha obra, é o que diz o versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé? E ele responderá, eu tenho obras. Então, o que de fato eu faço? No que de fato não é o que eu falo, mas no que eu falo. Se eu falo muito em algo, mesmo que seja negativamente, significa que isso é importante para mim. Se eu largo o conforto da minha casa para ir a um lugar, isso significa que isso é importante para mim, mesmo que o meu discurso diga que não. Em contrapartida, eu posso ter um discurso muito favorável, mas se me dá cansaço, se me dá tonteira, se eu passo qualquer tipo de mal, se eu caio na rua do nada, se eu me envolvo num acidente sem interação nenhuma, tava só eu e o carro, um percurso que eu faço sempre. Gente, é um inconsciente dando sinais. O meu coração acelera. A minha cabeça dói, meu corpo pesa, eu me sinto toda... eu me sinto toda dura, me sinto toda tensa. Isso significa que a sua fé, ela só está dizendo. Mas, na verdade, a obra, ou seja, aquilo que é manifesto, está dizendo outra coisa. E aí, Tiago diz que esse tipo de entrega é morto. Ou morta. Essa entrega não tem sentido, não tem fundamento, não produz frutos, não produz efeito. Olha o que diz no versículo 1. Essa fé pode salvar você? Não. Esse sacrifício vai salvar você? Não. Ficar perfurando, ficar se machucando, vai salvar você? Não vai. O que você faz embaixo da obrigação e que seu corpo... a sua alma se manifesta de uma forma negativa a ponto de adoecer você, e esse tipo de entrega vai salvar você? Segundo Tiago, não. Não vai. Então é um sacrifício de tolo. Então, você precisa, dentro da sua comunhão, se perceber. Não é o discurso, não é o que você fala, é a sua obra, ou seja, a sua existência. É tipo, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu sou aqui de verdade? Eu me surpreendi porque quando eu li um artigo sobre psicanálise lacaniana, eu falei, gente, eu amo a igreja, nem sabia. Sabe? Gente... eu amo os meus irmãos, sabe? Porque penso muito neles, sabe? Então, assim, às vezes você tá numa fase, você que é um crente raiz, tá na igreja há muito tempo, você já se decepcionou tanto, já se entristeceu tanto, né? E aí você fica falando, e você pensa, eu vou acabar desviando. Mas não vai, porque no fundo teu inconsciente ama a igreja, no fundo teu inconsciente ama essa comunhão, porque você fala disso o tempo todo. Agora, quando você não dispensa tempo, né? Você não procura orar, você não procura ler a Bíblia, você não pensa em Deus, você não pensa nas coisas de Deus, você não pensa nas coisas do alto, você tem alguma coisa errada aí no seu discurso. Seu discurso e a sua fé não estão casando, né? A sua obra e o seu discurso de fé não estão casando. A gente precisa entender. Por que você tem dificuldade de orar? Por que você se desconcentra? Quais as simbologias
Quais os sentidos, quais as experiências que você tem em relação à oração? Se você foi uma criança que foi obrigada a orar, provavelmente a sua relação com a oração não deve ser muito boa. Se você foi obrigada a estudar a Bíblia, se você foi obrigada a ler a Bíblia por horas a fio sem entender nada, provavelmente a sua relação com as Escrituras não é boa. E a gente precisa ir lá na raiz, entender o que aconteceu antes de ficar falando, irmão, você tem que orar. Irmão, você tem que ler Bíblia. Irmão, você tem que ir para a igreja. Ah, você... Não é isso. Isso é tolo. Isso é vão. Isso não pode salvar. Eu preciso orar com vontade de orar. Com a alma em oração. Tanto que existem orações que você nem precisa falar. Não é verdade? Tem orações que a alma administra ali, conversa com o Espírito, e você nem sabe o que rolou, mas você só sabe que você se sentiu ali aliviado, preparado, fortalecido. É sobre isso. Quando você pega a Bíblia para ler, você não tem que ler porque teu pastor mandou, porque tem escola bíblica dominical no domingo. Você precisa ler a Bíblia com vontade. Gente, não é normal você pegar a Bíblia... Ah, é demônio. Também não é. Se chama inconsciente. Você pegar a Bíblia para ler e dormir. Você tem que entender. Você está entendendo o que está sendo falado? Isso tem significado para você? Qual a relação que você tem com a Bíblia? Eu conheço gente que apanhou da Bíblia. A mãe pegou a Bíblia assim, aí pá. Então, essa relação com a Bíblia, ela é boa para essa pessoa? Não, precisa de terapia, precisa entender. Toda vez que você vai ler a Bíblia, que você dorme, alguma coisa está lavando, alguma coisa está travando, alguma coisa. Existe uma defesa aí. Se você lê a Bíblia e não entende nada, procura uma linguagem hoje, procura uma nova versão internacional. Se porventura você ainda não entender, significa que você pode ter um trauma com leitura. Acontece muito. Acontece na época de escola. Um trauma com sentar para ler. Né? Se você teve uma mãe aí ou um pai que na hora de ensinar você te dava reguada, gritava contigo, botava você de castigo porque você não entendia determinada coisa, na hora de você abrir a Bíblia para ler, quando você não entendeu, você vai ficar em pânico, só que você não sabe bem o que é isso, e aí você simplesmente desiste. Porque você aprendeu lá na sua infância que errar e não entender é errado. É motivo de sofrimento. Então, para algumas pessoas, abrir a Bíblia para ler e não entender nada é um motivo de sofrimento. Então, ela fecha e diz, eu não consigo entender nada. E bloqueia. Então, assim, até para a gente poder ter uma vida devocional, a gente também precisa que o inconsciente esteja a nosso favor. Que a nossa alma esteja no negócio. Senão a gente não consegue dar prosseguimento. A gente adoece. Tá certo? Bom, então, gente, é isso. Tá? Se o seu discurso não for coerente com as suas ações, a Bíblia diz que isso é comum e existe. Tá certo? Mas Tiago diz que o que determina quem você é são as suas obras. O que determina quem você é são as suas ações. O que determina quem você é o que de fato você faz. Tá certo? Então, é sobre isso. Eu gostaria de fazer aí esse link entre psicanálise e Bíblia. E agradecer aí pela presença de todos. Beijinho, fique com Deus e paz.